Bom dia, meus irmãos. Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, pode ser? Quem está feliz aí? Glória a Deus, que bom. Ajuda aí, Maria. Senta aí os meninos aí, coloca aí. Vamos sentar o pessoal aí, por gentileza. Tá bom? Só quem está a serviço aí na casa de Deus aí, você fica em pé. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Quem estava aqui no despertar, diga amém. Foi bom ou foi ruim? Então pronto, glória a Deus. Então vamos lá. Feche seus olhos. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Espírito Santo, atrai o nosso coração para ti, ó Deus. Nós queremos ouvir tua voz. Queremos te ouvir esta manhã. Fala conosco. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, pegue sua Bíblia aí, por gentileza. Você pode sentar com ela no colo. Deixa ela em suas mãos. Abre em Apocalipse, capítulo 3. O versículo que a gente vai ler é o 14. Vai ter momentos que eu vou ter que falar sentado com vocês aqui hoje. Vamos lá. Antes da gente ler, fazer a leitura, deixa eu contar duas coisas para vocês aqui. Uma é que ontem nós tivemos evangelismo o dia todo. Teve o treinamento aqui pela manhã e à tarde, né? O dia todo foi o treinamento e o evangelismo. E muitas vidas foram alcançadas para Jesus. Foi muito lindo o que aconteceu.
A gente saiu lá nas ruas lá do centro de Aveiro e muitas pessoas foram tocadas pelo Senhor. Eu tive a oportunidade de falar para, acho que, não sei, deixa eu contar aqui, deixa eu contar na minha acho que 9 ou 10 pessoas do Evangelho, sendo que 4 eram muçulmanos, e foi uma conversa boa, a gente teve uma conversa amigável, nos abraçamos e depois, né, nos despedimos ali, mas acredito que ficou uma marca ali. Ontem falei de Jesus para eles, para outras pessoas também, e a equipe aqui teve uma equipe com 5 pessoas que alcançou 16 pessoas. 16 pessoas ouviram o Evangelho. Então, uma equipe só de 5 pessoas. Fomos, acho que, por volta de umas 70 pessoas, porque veio gente do Porto, de Coimbra, veio outras pessoas. Então, só aqui da igreja, acho que tinha uns 40. Essa igreja é avivada, né, irmãos? Se eu não me engano, né? Não sei quem estava ontem aqui, que pôde ter. Era 40, Thales, mais ou menos, que tinha aqui, não? Na inscrição, sim, né, Rafa? Então, mas chegou mais gente depois para participar do evangelismo. Nos encontramos lá com outras pessoas. Foi tremendo, maravilhoso o que aconteceu ontem. Que se repita cada vez mais. Outra coisa, tá com o negócio, com o método indutivo aí, Thales? Deixa eu anunciar logo isso aqui antes da gente estudar, antes da gente ler. Falar sobre o estudo da palavra aqui. Ó, tá muito claro aqui, não dá para vocês chegar muito bem. Mas, ó, sábado agora, próximo sábado, né? Próximo sábado é o quê? Dia 3? 4? Dia 4, tá ali, dia 4, desculpa. Às 9 da manhã, nós vamos ensinar aqui o método indutivo da Bíblia. Nada que a gente faz aqui na igreja, a gente cobra. Tudo a gente, despertar 0800, acampamento 0800, tudo é grátis, tudo é gratuito. A gente não procura cobrar, procura evitar os gastos, que é porque você é dizimista, é ofertante. Então usamos sempre esse dinheiro para poder financiar também esses trabalhos que tem aqui. Porém, né, a gente tem uma dificuldade, por causa que o método indutivo ele requer um material também. A gente imprimir material, comprar canetas, marca texto, porque são 6 cores, marca 6 cada livro e tal que a gente marca. Então a gente vai ter alguns gastos também. E por conta a gente usar todo o nosso recurso aqui para investir no despertar, nós precisamos levantar um recurso para a gente manter as coisas em dias aqui nesse começo de mês. Então, vamos abrir a turma. As inscrições têm que ser com antecedência, porque a gente precisa comprar o material. Não dá para comprar, sair correndo aqui na livraria e comprar, às vezes, o material que a gente precisa para você utilizar. Então, sábado às 9 da manhã, tem a turma aqui. Vamos aprender a estudar, a ler um texto, interpretar um texto e aplicar o texto. Então, você vai aprender a pegar qualquer texto da Bíblia, vai saber ler ele, interpretar e aplicar na sua vida. Vai conhecer sobre contexto histórico, sobre como você consultar, tudo isso. Irmãos, é um divisor de águas. Sua vida de oração nunca mais será a mesma, sua vida, seu caráter será transformado. Jesus diz em João 15:3, voz está limpo pela palavra que eu tenho falado. Então, quando você vai ouvindo a voz de Deus, ouvindo o que o Senhor tem para falar, você vai sendo restaurado e o seu caráter, sua mente vai sendo renovada. Então, se você quiser aprender, a gente vai mandar a inscrição lá no grupo da igreja. Se você não estiver no grupo da igreja, você fala com alguém aí, né? Pede alguém aí para te colocar, te adicionar. Todo mundo aqui é liberado a adicionar pessoas no grupo, para te adicionar no grupo, tá bom? Então, a gente não gosta de cobrar aqui, mas infelizmente esse nós vamos ter que cobrar, certo? Nós estivéssemos bem aí, investiria todo no material e não precisaria de nada. Então, 15 euros aí você investe. Eu acredito que você vai achar que é pouco. Eu paguei 3 parcelas de R$ 1.170 no tempo, na época, para aprender isso aqui. Então, depois que você aprender, você diz se vale a pena ou não. Se você não gostei, não aprendi nada, aí você passa aqui, a gente devolve o seu dinheiro, deixa o material de presente, de oferta para você, tá bom? Agora, se você gostar, aí você passa ali e paga o dobro. Vamos lá. Então fica aí o convite para vocês. Vai estar no grupo da igreja aí. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: escreve ao anjo da igreja de Laodiceia:
Essas coisas diz o amém. Não é essas coisas diz amém. É o artigo definido. O amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, essa carta, ela é a última carta que nós vamos trabalhar aqui do Apocalipse, a carta da igreja de Laodiceia. Ela tem como alerta para mim e para vocês, uma das coisas que mais vai chocar aqui, quando a gente faz uma leitura, um paralelo, uma comparação com as demais. Que as outras, Deus tem apreciações e exortações. Em Filadélfia, muitas apreciações, elogios. Só que a carta de Laodiceia não tem um elogio. Não tem uma apreciação. Se nós lermos essa carta e desconsiderar de que ela está falando, se nós aplicarmos apenas no coletivo, nós vamos perder a oportunidade de enxergar a palavra de Deus, a nossa vida, na luz da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para essa carta e tentar ver com essa perspectiva da aplicação pessoal. O que é que tem a ver Laodiceia com a minha vida? O que é que tem a ver? Nós estamos falando do coletivo, de uma igreja, de uma era, de uma característica de uma congregação, de um ministério? Não está ótimo, obrigado. Não, nós estamos falando realmente de uma igreja aqui nesse texto, mas que se aplica também às nossas vidas, ao nosso coração, ao nosso estilo de vida, o que nós estamos vivendo com o Senhor. Que tipo de igreja também nós somos? Porque é fácil nós sentarmos aqui no nosso... Porque nós temos algumas cadeiras que a gente gosta de sentar. Às vezes do promotor, às vezes do juiz, poucas vezes do advogado e muito menos do réu. Mas é muito bom a gente sentar às vezes na cadeira do juiz e dizer assim: essa igreja perdeu a visão. Essa igreja precisa melhorar nisso. Aí não, a gente senta às vezes na cadeira do promotor e diz: seu juiz, que tipo de crente é esse? Que tipo de cristão é esse? Que tipo de pessoa é essa? E leva fazemos as nossas alegações para ver o outro ser julgado. E quando a palavra de Deus diz assim: quem és tu para julgar o servo alheio? Porque perdemos muitas vezes tempo e justificamos, é o que Laodiceia vai fazer aqui, nós vamos já saber. Nós justificamos a nossa vida medíocre, fazendo a comparação com a vida pior do que a nossa. Nós gostamos de usar a régua para baixo. É mais fácil do que olhar exemplos que chamam a atenção. É poucas pessoas eu vejo que são cristãos de verdade. Você se inspira nelas ou usa elas só para dizer que são poucas, para justificar? Porque o que acontece muitas vezes é que essas cadeiras que nós sentamos, elas nos impedem de sentar no banco dos réus, daquele que é acusado e avaliado também.
Porque quem está falando aqui é o amém. O amém. Não é amém. O amém, eu vou dizer para você o que quer dizer. No grego é elo, mele e nema. É algo como Deus justo, verdadeiro e fiel. É por isso que ele vai dizer o amém e a. Novamente artigo definido. A testemunha fiel e verdadeiro. Então quem vai falar é o justo e que testemunha com veracidade. Que vai falar a verdade diante desse tribunal. Não é nenhuma acusação, não é fofoca que chegou até Jesus. Não foi maledicência que chegou aos ouvidos de Jesus. Na verdade, ele está ali. E você vai escolher hoje em qual cadeira, banco quer sentar. Mas ele vai estar ali como o justo juiz, nesse momento. Mas também como advogado. Como também o promotor. E se quiser, o nosso justificador. Para ser também o réu. Se nós não encaixarmos nosso coração diante dessa realidade hoje, nós vamos começar a nós assumirmos esse lugar que não pertence a nós e nunca conseguir fazer uma avaliação da nossa própria vida espiritual. Eu disse para a Nivinha, minha filha, eu estou extremamente cansado, eu estou me sentindo bem. Ela estudou essa carta, quem ia pregar hoje, na verdade, ia ser a minha filha. E nós trocamos aí, ela vai vir em outra oportunidade. Aí ela chegou para mim e ela disse, pai, eu estudei essa carta. Ela é extremamente confrontadora. Ela vai mexer com o Senhor. Ela vai mexer com a igreja. Por quê? Algumas características dessa carta, dessa cidade, dessa carta, nos faz entender de que ela era visivelmente rica. Sua medicina, até porque quando ele fala sobre oftalmologia aqui, sobre o colírio, sobre os olhos, toda a linguagem. Quando ele fala de roupa, sabia que lá produzia a melhor lã da sua época, aquela lã preta, né? Aquela melhor lã, riquíssima, caríssima. Quando foi o ouro refinado naquela cidade, eu não quero me deter hoje nisso. Você foi enriquecido demais aqui dos contextos históricos de todas as cartas. Eu quero só passar aqui para você entender um pouquinho do contexto dessa cidade, mas que você se detém em algumas observações que vai ser necessárias. Sabe por quê? Porque às vezes nos embebedamos com essa teoria, com esse pano de fundo e esquecemos realmente do propósito dessa carta hoje, que é nos tirar de uma vida abaixo da média. Então essa cidade, ela tinha essas características. Ela tinha essa fortuna, essa riqueza financeira com seu ouro. Ela tinha uma medicina avançada. Ela tinha grande produção de lã. Ela tinha realmente visibilidade, riquezas. E aí quando Jesus fala para ela, eu vou ler cada ponto, cada versículo dessa carta, e nós vamos entender como ela se aplica na minha vida e na sua vida. Capítulo 1, versículo 1 diz o amém, a fiel testemunha. Jesus veio decidido a julgar. Ele veio para dizer para eles, olha, eu vim para decidir a situação de vocês. Eu vim para resolver a sua situação definitivamente, de uma vez por toda. Você não pode continuar vivendo como você está vivendo. Vamos resolver isso agora. A fiel testemunha veio com a acusação. Veio também, pode ser com um advogado, mas ele veio. Ele chegou. O princípio da criação. A confiança de Laodiceia em todos os seus bens, fama e estrutura é totalmente confrontada quando ele diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio, é que ele que é o Criador, é ele quem dá e quem tira. É difícil dizer isso para algumas pessoas, porque as pessoas acham que Deus é sempre passivo e bonzinho. Mas é Deus que a Bíblia diz que Deus é quem dá a vida e quem tira. Até quem fere também é Deus. Por isso que ele vai dizer mais na frente, eu estou ferindo aqueles, eu estou realmente exortando, repreendendo aqueles que eu castigo aqueles que eu amo. Foi nos dado durante muito tempo, foi criada uma teologia de um Deus mansinho, no sentido de temperamento.
Um Deus que, olha, deixa, ele é meu filhinho, ele pode pecar. Mas não é assim que funciona com Jesus. O amor dele e a sua justiça estão intrínsecos. Ele ama tanto que ele julga. Ele ama tanto que ele corrige. Ele ama tanto que ele exorta. Ele ama tanto que ele também castiga. Por causa de amor. Eu vejo pessoas, irmãos, que nós estávamos conversando sobre isso ontem. Pessoas que passam a vida plantando contendas, coisas ruins, problemas e dificuldade. No dia que a conta chega, a pergunta que a gente sempre faz, ou não deveria fazer, mas faz, é: por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso comigo? Olha a vida que a gente vem semeando, irmão. Laodiceia, Deus vai dizer para eles: olha, eu conheço as tuas obras. Então o problema de Laodiceia não era doutrinário, não era teologia, não era Balaão, de Jezabel, dos nicolaítas, não era falta de obras também. Só que eram obras que não estavam alinhadas com o caráter de Deus. Existiam obras, eles faziam algumas coisas, só que faziam de uma forma que não agradava a Deus, uma forma medíocre. E ele foi avaliado. Eles foram avaliados. Conheço a tua obra. E aí Deus vai dizer para ele, vai fazer uma leitura: o teu problema é que tu nem és frio e nem és quente, tu é morno. Eles entendiam o que Jesus estava querendo dizer, tendo em vista que a localização geográfica de Laodiceia, ela corroborava com essa linguagem, com esse entendimento. Eles entendiam o que Jesus estava falando, porque lá de Herápolis vinha água quente, as águas termais, né? Vinha de lá, pelos aquedutos, até chegar, porque Laodiceia mesmo não tinha as águas quentes. E lá de Colossos vinha as águas frias. Ela se encontrava nos aquedutos, banhava a cidade ali, chegava na cidade e chegava morna, imprópria para consumo e para banho, porque nem era quente e nem era fria. Tinha que se esperar ou aquecer. Quando chegava na cidade, para utilizar na cozinha, tinha que esquentar. Para beber, tinha que esfriar. Então ela era uma água imprópria. Sabe o que ele está dizendo da igreja? Vocês não são nem terapêuticos, vocês nem curam, vocês curam como água quente, e nem mata a sede do sedento como água fria. Vocês são mornos, vocês são nada. Na verdade, quando eu bebo vocês, eu tenho vontade de vomitar. Eles entendiam muito bem. As pessoas que visitavam Laodiceia sabiam que as suas águas eram impróprias para uso. Você nem é terapêutico e nem mata a sede. Ou seja, você é medíocre. E aí eu queria dar uma ênfase sobre isso, irmão. Por quê? Porque Laodiceia tinha uma visão sobre si. Porque ele afirmava: eu sou rico. Mas Jesus vai dizer para eles que você é medíocre, você é morno. Você é mediano. E sabe o que é que eu tenho visto muitas vezes, irmãos? A linguagem de algumas pessoas sobre viver no evangelho. Eu já vou para a igreja no domingo. Eu já voltei para Jesus. Já sigo o pastor lá da internet das orações fortes. Eu não entendo o que é oração forte e o que é oração fraca, porque eu entendo um Deus forte que atende orações dos fracos. Mas a pergunta que a gente fica é: por que algumas pessoas escolhem nem ser muitas vezes nem frio? Porque quando Jesus fala de pessoas frias ou mortas nas suas cartas, ele diz: eu tenho vida para você.
Porque a pessoa, quando ela auto se avalia e diz: eu estou morto, cara, eu estou perdido, não sou nada, eu estou perdido na fé, a minha vida espiritual é um declínio total, eu estou totalmente precisando de ajuda. Aí é um reconhecimento, chama-se humildade de espírito. Lá no Mateus capítulo 5, versículo 3, do Sermão do Monte, começa com humildade, confessando as suas debilidades e falhas, reconhecendo seu estado espiritual. Isso pode ter até frio, receberia vida. Se tivesse recebido, tivesse confessado: eu estou frio, preciso de um aquecimento, preciso realmente de vida novamente do Senhor. Aí é um estado. Ele dá vida, ele dá água para quem tem sede, dá alimento para quem tem fome, dá vida para quem está morto espiritualmente. Agora o problema é que eles não confessavam isso. Para eles estavam bem, muito bem. Alta avaliação deles. Eles estavam frios. Nem frio eles estavam mornos. Ou seja, estamos mediano. É aquela pessoa que diz assim: ó, vou tirar essa nota aqui, vou viver aqui, vou fazer para completar, para passar. Já viu isso, de ano? Eu já fiz isso quando eu era adolescente. Minha média não era, eu não queria chegar no 10. Eu queria passar no 7. Se eu chegasse no 6, no 7, quando eu fui para outra escola e a média baixou, porque eu estava em colégio particular, minha mãe e meu pai pagavam para colégio particular, eu era Nutelinha, nasci na Nutella Holândia, na Ovo Maltini City. E aí, quando eu reprovei, na verdade, a diretora da escola disse assim: seu filho vai passar, ele pode fazer a recuperação aqui, mas ele não aprendeu nada, porque ele passou o ano brincando aqui. Aí minha mãe disse: pode reprovar ele. Minha mãe, treinada pelo Talibã, né, amigo do Osama Bin Laden, do Al-Qaeda, então, reprova o menino. Aí eu cheguei para ela: por que você fez isso comigo? Você está destruindo minha vida. Ela olhou para mim e ela: vou te matar aqui hoje. A minha mãe nunca me bateu, ela sempre teve uma tentativa de assassinato quando ela fazia isso. Então quando ela fazia, ela escolhia o dia. Mas, queridos, eu disse: você destruiu minha vida. Ela disse: não, você que está se destruindo. Sabe por quê? Porque quando eu olhava a minha nota, se tivesse um 6, ou tivesse um 7 na escola particular, eu dizia o quê? Consegui. E eu vi outros amigos do meu lado dizendo: poxa, porque eles ficavam decepcionados com aquela nota, porque eles queriam alcançar objetivos maiores. Até porque no dia que chegasse a luta, a perseguição, a batalha, ou a dificuldade com a outra matéria, vamos dizer assim, no contexto de escola, ele já tinha uma gordurinha para queimar ali. Sabe qual é o problema do medíocre, Renato? É que ele fica na nota toda no meio ali, no meio sempre vê alguma coisa, já derrubou, já caiu. Não tem nenhuma gordura espiritual para queimar. Na hora que aconteceu alguma coisa, pum, caiu. Por quê? Porque não tem reservas. Vê a tempestade, a luta já derruba a pessoa. Por quê? Porque vive naquela faixa. Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu gosto da minha vida medíocre, abaixo da média. Para mim tá bom demais. Não quero problema. Gosto dessa vida que eu levo. Uma vida que nem chama muita atenção, porque eu não sou quente. E também estou lá. Ninguém pode dizer para mim: olha, você não está bem não, hein, com Jesus. Não pode, estou na igreja, sou dizimista na igreja, sou ofertante, faço parte de um pequeno grupo, de uma célula. Não pode dizer isso. Mas isso não é. Isso é um requisito. E até um ponto positivo para você manter-se aquecido. Mas não quer dizer que você está quente também. Isso pode dizer que você está mantendo a temperatura, só para não morrer. Mas na verdade não quer mais nada do que isso. Não quer ser mais nada do que isso. Tá bom que passar disso aqui já começa a dar problema. Começam a me chamar de fanático, de maluco, de precipitado, e começam a me interpretar da maneira errada, e a pessoa começa a me perseguir. Eu já vi pessoas assim. Eu contei para vocês aqui que eu tinha um amigo que trabalhava comigo. Eu batizei ele como James Bond.
porque ele passou um ano trabalhando comigo, ninguém sabia que ele era crente no trabalho. Um dia ele deu o pai do Senhor, eu descobri que ele era crente. Eu disse: por que você não fala que é crente aqui, rapaz? Ele: não, é porque eu já fui perseguido em muitas empresas. Crente 007, cara escondido, espião dos incrédulos, dos infiéis ali, dentro da empresa. Virou meu objetivo evangelizar aquele irmão novamente. Sabe por quê? Porque ele nem era frio como os mortos que estavam lá espiritualmente. Ele era morno. Vomita. Queridos, a temperatura somos nós que vamos escolher qual nós queremos viver. Você tem um termostato assim, tem uma na sua mão. Você escolhe o que você quer viver com Deus. Não, eu quero só ir no domingo. Vou baixar aqui um pouquinho, mas não vou desligar não. Vou deixar 23, 22, porque nem está quente e nem está frio. E a gente vai regulando. Se fosse na mão do Senhor esse termostato, ele faria assim, ó. Sabe como é que ele faz isso? Vem aqui com o quarto. Vem aqui no quarto, vem aqui. Estou te chamando. Sabe que ele faz isso? Me permita, viu, reverendo Nivaldo? Sabe como é que ele faz isso? Virando o termostato. Levanta. 3 horas da manhã, levanta. Quer falar contigo? Sabe como é que ele faz isso? Você passa pela palavra, pela Bíblia ali fechada. Ele diz assim, ó, ali, ó. Aí você: mais tarde eu venho aí, hein? Parece aquela mãe, né? No shopping, mais tarde, na volta a gente compra. Amanhã eu começo a jejuar. Tem dia que eu tô assim: Senhor, jejuei, mas amanhã eu começo. Aí passo igual drogado, dependente químico. Segunda-feira eu paro. Eu e a Jo, nós começamos todos os regimes na segunda-feira. Agora chutamos o balde, porque na segunda-feira não vamos comer, é folga. Não vamos comer. Na terça, agora é terça. Aí quando é na terça, irmão, eu esqueci. Já estou com um pedaço de pão assim na... Por quê? Porque eu tomei uma decisão de ignorar a voz da consciência, da razão. E às vezes a voz do Senhor dentro de mim. Sabe qual é... O que é que essa carta mais mexe comigo pessoalmente? Ela mexe comigo porque ela mostra um Deus. Vem aqui, Rayan. Vem cá, me ajuda aqui, Rayan. Você que é forte, sofista, cientista. Sabe que ela mexe comigo? Vai segurar para me bater aqui na porta aqui. Essa aqui é a porta. Você não sabe ainda não. Ela mexe comigo porque tem um Deus que está lá fora, que nem entrar ele foi permitido. É um Deus que ele era cantado lá dentro, que falavam sobre ele lá dentro, mas ele estava lá fora. Ele perdeu o domínio e o governo. Ele perdeu o privilégio de sentar na mesa dele. Nós fechamos as portas das nossas casas para ele entrar. Quando abrimos janelas e fechamos a porta principal. Aí depois, nós dizemos assim: peraí, que eu vou lá na igreja resolver o problema do meu casamento. Peraí, que depois vou resolver problemas financeiros agora. Vou colocar meu nome na oração. Vou começar a participar das 6 horas da manhã. Para ele entrar de novo. Mas quando ele entra, a casa está cheia de coisa. Aí tem que sair. Quando a gente começa a colocar a lã, o dinheiro, o ouro dentro, aí ele: Jesus, por gentileza, quando eu precisar de você, você volta, tá bom? Quando a próxima dor chegar, eu peço para o Senhor entrar de novo. Só que ele vai mostrar uma coisa diferente hoje aqui. Ele vai bater na porta e vai dizer assim, ó: eu quero entrar
para que eu tenha vínculo, relacionamento com você. Eu quero ceiar com você. Eu quero sentar nessa mesa que você me tirou. Eu quero ocupar o meu lugar na sua vida. Eu estou aqui fora. Será que a gente reconhece onde Ele está? Obrigado, viu, irmãos? Não, Jesus está aqui. Eu amo Jesus. Nós somos servos de Deus. Às vezes Ele não está lá não. Ele tem a aparência de que está, mas não está. Sabe por quê? Porque os princípios não são respeitados. Não tem honra, não tem zelo, não tem amor. Então não parece que Ele está. Porque onde há luz, as trevas vão sair. Então se há uma grande manifestação de falta de caráter, de quebra de princípios dentro de uma casa, como é que eu vou afirmar que Ele está dentro da minha casa? Então se Ele está, Ele deve estar bem no cantinho, bem caladinho, sem moral e respeito nenhum. Porque se Ele está realmente na minha casa, Ele diria assim: ei, vai lá pedir perdão, você falou bobagem. Ei, vai lá, senta com ele, conversa com ele, conversa com ela. Resolve isso aí agora, hoje. Não, irmãos, eu conheço e já vi história de casais que passam dias sem se falar. Aí na igreja está assim, ó. Oh, glória. Eita, Jesus. Irmão, não tem nada aí. Só o vento passando assim, ó. 1 Pedro capítulo 3 fala que se o homem e a mulher dentro de casa houver discordância, quebra de aliança ali dentro, a oração nem chega lá, irmão. Lá em casa a gente já fez um acordo, eu e a Jô. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Jô, chegou a noite, antes de dormir, vamos resolver as pendências. E quando é lá em casa, quando é coletivo, senta os meninos, olha, e aí, como é que foi? Quem está ofendidinho com alguma coisa aqui? E aí começa. Tá. Tem hora que eu digo assim, não tem como acabar esse negócio. Vai acabar quando? Que hora esse negócio aqui? Que dia cheio. Mas resolve para dormir, para viver bem. Tens nome de que está vivo, mas está morto, né? Depois que ele diz para outra carta, para outra igreja. Queridos, tem algumas coisas que a gente pode identificar ou fazer uma leitura se realmente há vida naquela pessoa ou não. Vamos fazer alguns, vamos ver os sinais vitais, vamos medir a temperatura, vamos analisar como que está. Você pode fazer essa autoavaliação, sabia disso? Não precisa ninguém sentar nessa cadeira hoje e julgar você. Você poderia hoje escolher sentar na cadeira dos réus e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Porque eu, Rafael, preciso. Senhor, eu preciso de perdão. Eu preciso que o Senhor restaure a minha vida. Eu preciso parar com essa mediocridade que eu escolhi viver espiritualmente. Que eu não saio do canto nunca, que eu só vivo a mesma coisa sempre. Que eu olho outras pessoas rompendo, vivendo outras coisas, sentindo outras coisas, ouvindo outras coisas. Eu não, eu escolhi ser religioso. Sabia que ser religioso não é vestir aquelas roupas? Ser religioso não é parar de fazer algumas coisas. Tem algumas pessoas que ainda fazem essas perguntas: pastor, pode beber? Pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode ouvir música do mundo? Eu, irmão, nem converso essas coisas, não tenho tempo para esse tipo de conversa. Irmãos, sabe, tem gente que ainda vive nessa. Mas é para dar dízimo. Novo Testamento sabe, escolheu viver medíocre. Sempre as mesmas questões, sempre os mesmos dilemas. Com essas pessoas, a pergunta que eu faço é assim: vamos esquecer um pouquinho esses temas antigos, e vamos perguntar uma coisa aqui: será que é bíblico não orar?
Será que é bíblico ler a Bíblia, não ler a Bíblia, estudar a palavra? Será que é bíblico não perdoar? Trata outros temas, muda a conversa com essa pessoa, você vai ver onde está o real problema. É a falta de vida, por isso que entra em questões banais, bobas. Quem tem tempo para falar essas bobagens, irmãos? É porque não tem tempo de profundidade, não tem vida com Deus. É pessoa morna, sempre a mesma coisa, as mesmas dúvidas. Sai de uma igreja por causa das mesmas reclamações. A pessoa não tem entendimento de que essa igreja, a temperatura dela é medida por Deus, não por nós. Ele que vem medir. E se tiver um pouquinho de frieza aqui, você é responsável também por isso. Queridos, ele está batendo na porta hoje. Quem disse que esse versículo aqui é para a gente pregar ele? Olha, já vi muita gente pregando, folhetinho. Eis que estou à porta e bato. Ó, Jesus quer entrar na sua vida. Não, ele queria entrar na igreja que tinha o nome dele. Posso até conjecturar aqui, pensar. Laodiceia, igreja de Deus, sem Deus, nas entrelinhas. Já falei aqui dezenas, centenas de vezes sobre Pedro. Pedro, não você, viu Pedro, o outro. Que aqui de Pedro nós tem 1, 2, 4. Quem é os Pedro aqui, irmão? Quem é Pedro? Levanta a mão. Pedro 1, Pedro 2 ali. Tem mais Pedro 3. Que Pedro nós temos aqui? Manuel. Tem também, né? Tem um bocado. Daqui 5 anos vamos perguntar aqui, quantos Enzo tem aqui? Aí aparece 80 assim. Mas o Pedro ele diz assim, ó. A mulher diz, você fala igual a ele, você é um deles, lá no pátio do sumo sacerdote. Ele diz, sou não. Você fala igual a ele. Pedro enjesuizado, irmão, falava igual a Jesus. A vida dele dizia, é sim. A boca não. O problema é que quando nós dizemos, eu sou cristão. E a vida diz, mentira, hein? É não. Esses dias, sabe o que aconteceu? As missionárias vieram passar lá na imigração. O cara lá, o agente da imigração questionou, vocês são cristãos? Vamos fazer um trabalho missionário aqui. Sei como é que vocês dizem que são cristãos e lá é cheio de bebedeira lá. A mulher vive nua, andando nua. Como é que vocês são cristãos? Aí começou a questionar. Mas sabia que isso é válido? É válido ouvir isso. Porque a gente gosta de avaliar os outros. Vamos fazer uma autoanálise hoje aqui. Você é cristão? Eu sou cristão, será? Deixa eu ver. Que perguntas eu posso fazer para mim? Como está minha vida com Deus? Como está minha vida com a minha família? Como está meu comportamento no meu trabalho, na igreja, qual eu congrego? Como estão meus relacionamentos interpessoais? O que eu faço com o meu dinheiro? Eu preciso perguntar para mim. Ver aonde a palavra de Deus está mexendo comigo. Mudou a minha vida, o meu caráter. Será que eu sou? Se você tirasse aí, vamos fazer um propósito aqui, porque eu só gosto de fazer propósito para conquistar, né? 30 dias das portas abertas, 40 dias vencendo o inimigo, 21 dias para mudança no casamento, né? 7 dias na cabeçada na cruz, não sei, naquela bocado de coisa. Por que não faz 30 dias sem reclamar de uma igreja? 30 dias sem avaliar outro, 40 dias sem julgar ninguém, 21 dias calando a boca, 7 dias convertendo o coração. Dá para fazer essas campanhas também, é boa essas campanhas. Deus dá vitória nessas campanhas. Na verdade, quem tem a vitória sempre é Deus nisso. Nas outras é você quem ganha, nessa quem ganha é Deus. Dá para a gente fazer algumas avaliações. Aquele povo perdeu a visão. Aquelas pessoas não querem isso. Cara, vai te catar. Eu passei a minha vida todinha parando de olhar para as pessoas e olhando para mim. Ficou um bocado no meio do caminho, irmão. Porque se eu fosse... Tem gente que condiciona o ministério. Às vezes eu me chateio. Eu vejo uma coisa. Poxa, queria que as pessoas estivessem vivendo isso. Sabe o que eu faço depois? Não quer não?
Hasta luego. Você, irmão, meu negócio é com Jesus. Eu não posso ficar... Aí não. Sabe por que eu nunca fiz isso? Porque nunca ninguém na igreja acreditou em mim. Neném. Foi mesmo, neném. Vem cá, a salinha ali, ó. Lá é a sala, o cutinho das crianças lá. Vai pra lá, bebezinho. Tá na hora de você criar autoridade. Aí eu saí da igreja porque o pastor nunca falava comigo. Você vai pirar comigo, porque eu falo com todo mundo, não falo com ninguém às vezes. Porque eu tô aqui, minha cabeça, ó, hiperfoco total. Eu sou meio piradinho na cabeça, então tá bem certinho. Você tem hora que eu passo, nem falo. Tem gente que fica, tá com raiva de mim, pastor. Mas se tiver alguém com raiva aqui é do diabo. E eu depois sou eu. Eu comigo mesmo. Mas as pessoas são tão melindrosas. Sabe por quê? Escolheram viver uma vida medíocre. Medíocre em relacionamentos. Medíocre na área financeira. Mentalidade escrava, irmão. Mentalidade escrava. Escravo na área financeira. Abençoa, semeia que você prospera. Não, isso é doutrina da prosperidade. Não, maluco. Isso é lei da semeadura. Isso é lei da semeadura. Vou reter que eu vou ter mais. Vai não. Não vai também. Vida medíocre, ministerial. Recebeu uma palavra de Deus, mansão, alguém orou por você, você vai ser tal coisa. A pessoa não dá um passo para essa direção. Um dia você vai ser um exemplo, né? Porque não precisa ser, pode ser qualquer coisa de profissão, porque é sacerdócio também. Pode ser advogado, pedreiro, pode ser engenheiro, pode ser o que você quiser. Engenheiro eu não gosto muito não, engenheiros são meio chatinhos. Brincadeira. Vou brigar com tudo aqui. Mas a pessoa recebe uma palavra às vezes, presta direção, sabe o que ela faz? Nada. Olha, já vi pessoas recebendo profecia assim, ó. Eu vejo você com uma bata de médico. A pessoa, tá bom, se for de Deus vai se cumprir. Não, cabeça dura, cearense espiritual, vem cá. Maluco, tu tem que estudar. Como é que tu vai cumprir a promessa se tu não entrar na faculdade, uai? Sabe por quê? Vida medíocre, mentalidade medíocre. Deus te chamou para o ministério. Não tem um pin de relacionamento com a palavra. Vai deixar fluir, vou deixar fluir. Deixa queimar. Tuas ventas vai queimar. Vai queimar nada, vai queimar palha, porque é tua obra de palha. Pega uma teologia que tem mais, vai ler, vai estudar, vai orar. Dedica tempo na vida com Deus. Vai fazer alguma coisa. Se envolve no trabalho da igreja. Se envolve com as pessoas. Deus me chamou para cuidar de pessoas, mas não gosto de relacionamento. Eu tenho bateria social. Demônio. Bateria social. Demônio. Quem foi que inventou esse negócio, hein? Quem foi que inventou esse demônio? Que não tinha, já inventaram outro do inferno. Já tinha o suficiente já. Eu tenho bateria social. Então vai ficar na caverna lá, Elias, para tu morrer lá dentro sozinho. Quando tiver com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, eu quero saber a bateria social. Sabe o que o psicólogo vai dizer para você? Se relacione. Recarregue sua bateria. Nós precisamos de gente, irmão. Nós precisamos estar perto de pessoas. Aí a pessoa vem aqui para a igreja. Vamos almoçar com a gente? Não, pastor, porque eu não gosto muito de quê? De gente? Então morra. Morra, por favor. Que aqui mora gente nesse planeta, é 8 bilhões de pessoas. Você vai pirar. Você vai pirar. Vou mudar você lá para a China. Aí você pira. Lá para a Índia. Tanto de gente. Como é que inventaram esse negócio, irmão? Me diz onde é que... Do quinto, do sexto dos infernos, eu acho. Inventaram tanta coisa, foi pegando. Tudo que é helenismo, tudo que vem do mundo, da filosofia. Nós vamos pegando, até criar uma teologia pra gente. Não tem relacionamento com Deus, porque não pode ter muito, porque isso é coisa de fanático. Não pode ter muito relacionamento com a família, porque tem que sair, tem que quebrar os vínculos, tem que viver a sua vida. Não pode ter muito compromisso com as coisas, porque pode me desgastar. Quatro extremos com Deus são permitidos. Quem lembra disso? César falou isso, César conecta.
4 extremos: amar a Deus sobre todas as coisas, dar graças em tudo, orar sem cessar e meditar de dia e de noite. Se você fizer essas 4 coisas, você não está sendo nem mediano, nem medíocre e nem frio. Dar graças em tudo, orar sem cessar, meditar de dia e de noite e amar a Deus sobre todas as coisas. Existe uma saída hoje para a nossa vida. É uma opção. Eu gosto desse Deus, os arminianos, eu gosto. Porque ele diz assim, ó, aqui uma porta, esse aqui é outra porta, escolhe a vida. Deuteronômio capítulo 32. Isso aqui, ó, escolhe um lado, escolhe o outro, qual que você quer? Caminho estreito ou largo? Porta estreita ou porta larga? Obrigado. O que você quer? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Para a gente viver isso hoje, irmãos, nós temos que escolher o caminho que a gente vai seguir. Existe o falso profeta e o profeta verdadeiro. Existe a ansiedade e a paternidade. Eu escolho quem eu quero. Você vai ter que escolher. Quer tirar 6 para passar? Tudo bem. Um 6 para você. Mas tem gente aqui que quer passar disso aí. Quer viver intensamente com o Senhor. Outro estilo de vida com Deus. Que cansou dessa vida. Que cansou de estar na mesmice sempre. Sabe qual as mensagens? Irmãos, quando terminou o despertar, eu não estou conseguindo responder as mensagens. Eu recebo 50 mensagens aqui de pessoas. Aí eu começo a responder, para um momento para responder, desligo ali, boto o telemóvel no canto, boto para carregar. Quando volta, 40, 50 de novo. Eu disse, nossa, acho que eu vou colocar aqui, cada mensagem €1, para ver se dá certo. Mande uma mensagem por €1, promoção do fim de junho para você. Irmão, não para. Mas estou tentando responder tudo, sabe por quê? Porque a gente tendo sonho, a gente está recebendo palavra, a gente quer, pastor, eu quero aprender mais da palavra, quero ler um livro, onde eu começo? Manda aquele livro para mim. Gente que criou fome. Eu fiz um negócio com a Alice esses dias. A Alice, pastor, eu perdi a teologia sistemática que o senhor mandou para mim. Tem como você mandar novamente? Eu disse, coloquei aqui um peixinho no anzol, a isca, e fiquei assim, ó. E ela, eu quero ver o nível de melindrosidade dela. E ela veio atrás, de novo, mandou mensagem. Ela chegou para mim ontem e disse assim, eu vou criar a minha própria teologia sistemática, se eu não me mandar uma. Eu disse, agora sim. Pois tome, receba. Gente que tem fome, desejo de viver mais. Foi muito bom despertar, mas eu quero saber, e depois? E depois? Amados, eis que estou à porta e bato. Essa é a voz que vai falar hoje no nosso coração. Fique de pé, por gentileza. Sabe o que Deus diz para a igreja de Laodiceia? Olha como é que a Laodiceia fazia a leitura da própria vida. Sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Ainda bota Deus no negócio. Deus está cuidando de tudo. Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Ei, queridos, sabe que
diabo também dá coisas. Você vai se assustar com isso aqui, mas você vai pesquisar, né? Aquele negócio lá de Mateus, de João 10, o diabo não vem para matar, só vem para matar, roubar e destruir. Não é o diabo, não. Desculpa te decepcionar, mas não é o diabo naquele texto. Dê uma olhadinha no texto, direitinho, viu? Bem direitinho no texto. Não precisa nem você procurar nenhum livro além disso. Só leia o texto que você vai entender, uai. Lê todo João capítulo 10, lê 2 vezes, você já entende. Opa, tem uns homens aqui nesse negócio, não é o diabo não. Matar, roubar e destruir. Irmão, o diabo, ele gosta de dar. Pastor, o que é isso? Posso provar. De Gênesis Apocalipse. Quando Davi estava passando lá, passeando no pátio, aí viu Betsebe. Eu imagino o demônio dizendo: pode ser tudo isso te darei. É sério, você tem domínio para isso aí, você é rei. Mande chamar ela aqui. O que foi que ele fez com a Eva? Com Eva e com Adão no paraíso, né? No jardim. Ó, tá vendo? Vai lá, come. Ele tirou a fruta e ficou assim: não, vai comer não. Fez assim, ele fez? Não, ninguém come fruta aqui não. Não, coma. O que ele fez com Jesus no deserto? Tudo isso te darei. É mais fácil ele tirar a gente do propósito dando as coisas que tirando, irmão. Porque tirando nós corre. Jesus, me ajuda, me dá saúde. Jesus, me dá vida, me dá emprego, Jesus. Aí quando ele dá, posso ir não, cansado, correria, tá puxado, não, está pegado. Após que Deus abriu, tirou você de Deus. Olha aí, que loucura, hein? Que batalha, hein? Seu Deus é confuso, hein? Seu Deus é muito inocente, muito ingênuo. Ah, Senhor, abre a porta para mim. Talvez seja a porta de saída da igreja essa. Para alguns. Que abre uma porta muitas vezes que tira a pessoa daqui. Tira a pessoa de casa. Algumas portas estão se abrindo, mas está tirando a pessoa da própria casa. Do próprio lar. Eu quero dar uma vida melhor. Vida melhor. Defina melhor. Defina melhor. Por favor, melhor 2 pontos. Ausência com ausência. Vamos lá, vamos definir o melhor para algumas pessoas, que eu acredito que significa. Quero dar uma vida melhor para meus filhos. 2 pontos. Melhor. Ausência. À beira do abandono. Mas com alimentação saudável, boa e bons presentes. Melhor. Casa com conforto sem a pessoa do lar. Uma casa boa, mas sem a presença da pessoa do lar. Que é melhor deixar um lar ou deixar uma casa? Não sei, para você. O que é melhor? Meu filho comia arroz com farinha, açúcar, café da manhã. Às vezes tem tempo para comer aí. Chegou um tempo na minha casa, não tem nada, açúcar. Eu e minha esposa dividimos um nicinho, aquele macarrão instantâneo no meio para nossas 2 filhas já. Onde é que elas estão hoje? Eu dei o melhor para minha família também, irmãos. Eu dei o melhor para minha família. Eu queria dar sempre o melhor para eles. Sempre optei dar o melhor para minha família. Sempre escolhi dar o melhor para meus filhos. Sempre dei o melhor para minha esposa. Esse foi o melhor que eu pude dar para eles. Porque depois disso eu não sei o que é melhor para você. Se isso aqui não for o suficiente, então eu não sei mais o que é bom e o que é ruim. Não sei mais discernir. Se tu ficar dando conforto para os teus filhos toda hora, ele vai virar Nutelinha. Quando tiver o problema com a adolescência dele, não vai saber nem descascar um coco. Meu filho, deixa o menino, deixa passar o processo. Levi uma vez chegou para mim: pai, eu quero comprar um PS5. Eu também, Levi. O senhor pode me dar esse dinheiro? Eu disse: posso.
O senhor vai me dar esse dinheiro? Eu disse, não. Dei a sugestão, vá vender livros, Levi. Vai ter uma conferência agora, Despertar, e venda livros. Ele vendeu e ainda terceirizou o trabalho. Deixava a Raíssa lá vendendo para ele. Não era a Raíssa. Explorou, ainda gerou emprego. Escravidão, na verdade, porque sem remuneração, não total. Deixava lá os funcionários dele lá e ele ia falar com os brodinhos dele. Ele disse, Levi, a tua banquinha lá, meu filho. Aí ele foi lá, comprou. Um dia você chegou na igreja aqui, um tempo atrás, quando estava ali, eu quero comprar umas roupas e tal, tá na promoção. Eu disse, top, Levi. O que é que você quer? Disse, dinheiro. Eu disse, pois é. Falou com o pai errado, é com aquele lá. Vou vender doce, uns brigadeiros aqui na igreja para poder. Lembra disso, Bernardo? Ele vendeu uns brigadeiros aqui. Foi o dia que você chegou aqui. Não, você tinha chateado antes, sério. Foi o dia que o Ismael veio aqui a primeira vez, que a gente evangelizou o Ismael. E aí, ele disse assim, posso vender doce lá? Eu posso, vende lá. Vendeu, chegou na loja e comprou um bocado de peça. Deixa o menino crescer, meu filho, também. Fica dando Nesquik pra criança toda hora, na boquinha, neném. Não vai crescer nunca. Você quer criar seu filho? Tire ele da mediocridade espiritual. Faça ele crescer com Deus. E você também. Escolha. Seja um exemplo. Última coisa. Achava que eu ia pregar 15 minutos hoje. Tão cansado que eu estava. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para as mulheres, essa aqui. Esse dia eu estava conversando com o William sobre isso. Nós estávamos conversando. Conversei com o Renato também. A gente usa aí uma expressão dizendo: o homem é sacerdote da casa. Quem já ouviu isso? Ninguém? Ok. Alguém tem um versículo bíblico que fala isso? Só um versículo, eu queria ler um versículo hoje. Olha, homens, sacerdotes da sua casa. Alguém tem um? Só um. Não tem. A Bíblia diz que nós somos todos sacerdotes. O homem é o líder, tudo bem. Mas líder serve, ama, dá a vida. Então a obrigação de orar na casa não é só para os homens, não é para as mulheres também. Para buscar a Deus também é para os dois. É uma responsabilidade coletiva e para os filhos também. Agora, quando o líder não faz, aí fica difícil, né, irmão? Aí fica complicado. Uma vez eu estava sem ler a palavra regularmente, eu disse: ele vai ler a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Ele disse: o senhor. Aí eu disse: caiu a ligação. Deixe seus filhos ver você de joelho, querido. Não tem problema não. Vai ser fariseu, não. Sai da vida medíocre dentro da sua casa. Mediocridade nunca mais na nossa casa. Culto familiar, oração, leitura da Bíblia. Sai da mediocridade em todas as áreas da sua vida. É uma escolha hoje. Amém? Vamos orar. Queria convidar alguém que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para o caminho. Quer entregar a sua vida, voltar para Jesus, andar com Jesus, pedir perdão pelos seus pecados. Se tem alguém na igreja hoje aqui que sente a necessidade de dar esse passo publicamente, eu queria convidar você a sair daí. Glória, eu gosto assim. Deus é bom, hein? Seja bem-vindo, meu irmão. Você está em casa. Mais alguém? Não vou insistir muito não, você já ouviu, né? Você já entendeu? Eu já estou feliz já. Se você vier, vai ser felicidade dobrada. Tá aqui, ó. Essas batidas que você está ouvindo aí dentro de você, assim, ó. A mãozinha tremendo, é ele batendo. Vai deixar ele entrar? Ou vai fechar na cara dele de novo? Ele não vai invadir. Se tem mais alguém que quer fazer isso agora, saia do seu lugar e vem aqui. Essa é a sua oportunidade. Aqui você pediu a Deus. Esse é o momento de você entregar a sua vida para o Senhor ou voltar para Ele novamente aqui. Amém? Mais alguém? Vamos
aplaudir a Jesus que já temos uma vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Enquanto nós vamos orar por ele aqui, eu e o Edmar, feche seus olhos e adore ao Senhor.